Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de abril, é domingo de Páscoa, dia da ressurreição. Vivemos aí toda essa Semana Santa, nesse contexto de pandemia, até chegar a esse momento. Começamos essa caminhada na quarta-feira de cinzas, e para chegar a este momento, na qual nós iremos continuar a nossa busca agora até Pentecostes, para poder fazer a experiência de que, convivendo com o ressuscitado, nós seremos capazes de ser guiados pela força do Espírito Santo. O evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deixadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, domingo de Páscoa, eu queria ler um trecho que eu encontrei de Lev Tolstói, que é um escritor russo, que nasceu em 1828, morreu em 1910, um livro chamado Ressurreição. E no livro dele, chamado Ressurreição, tem um momento que diz o seguinte: uma das superstições mais costumeiras e difundidas é a de que cada pessoa tem determinadas qualidades só suas, que existe a pessoa boa, a má, a inteligente, a toa, a enérgica, a apática, etc. As pessoas não são assim. Podemos dizer sobre uma pessoa que ela é boa com mais frequência do que má, inteligente com mais frequência do que tola, enérgica com mais frequência do que apática, e o contrário. Mas seria falso dizer sobre uma pessoa que ela é boa ou inteligente, ou sobre outra que é má e tola. Mas sempre dividimos as pessoas dessa maneira, e isso é errado. As pessoas são como rios. A água é a mesma para todos e é igual em toda parte, mas cada rio é ora estreito, ora rápido, ora largo, ora calmo, ora limpo, ora frio, ora turvo, ora morno. Assim também são as pessoas. Cada uma traz em si o germe de todas as qualidades das pessoas e às vezes manifesta uma, às vezes outra. E não raro acontece de que essa pessoa ficar de todo diferente de si mesma, enquanto continua a ser exatamente a mesma. Achei interessante colocar isso no dia da ressurreição, porque nós vivemos todos esses dramas durante essa Semana Santa e agora a gente entra numa reflexão sobre a Páscoa. Então a gente vai descobrir que o Pedro não é só ingênuo e bem intencionado, depois vai se tornar um homem de coragem, inteligente. A gente vai descobrir que Maria Madalena, que está indo à noite ao túmulo, depois vai se tornar alguém capaz de anunciar Jesus ressuscitado. A gente vai descobrir que aqueles covardes da Sexta-feira da Paixão, um que nega, outro que trai, que depois se desesperou e acabou se matando, se suicidando, que é uma outra grande questão, a questão do suicídio de Judas, como fica isso diante do mundo em que nós vivemos e diante da quantidade de gente que resolve também fazer o mesmo,
diante do desespero, dizem que a pessoa que suicida, ela não quer se matar, ela quer se livrar da dor e do sofrimento. E a única saída que ela acha para se livrar da dor e do sofrimento é devolver o bilhete da passagem da vida, viu, e encerrar a sua história. Então, nós temos agora essa ressurreição de Jesus. O que é uma ressurreição? A ressurreição é um momento em que a humanidade reprovou Jesus e Deus entra na história e diz: olha, este homem reprovado por vocês, eu gostaria de dizer que está aprovado por mim. E porque está aprovado por mim, ele volta a viver. É Deus que ressuscita o Filho. E depois o Filho que manda o Espírito Santo para dar continuidade à nossa experiência de fé como cristãos. Então é nessa lógica, nesse movimento, que nós temos Deus diretamente entrando na história e diz: este homem reprovado, condenado, julgado, desprezado, que vocês reprovaram, eu gostaria de dizer que está aprovado por mim, e porque ele não tem pecado, ele não pode morrer. Viu? E se ele não pode morrer, então ele tem que estar na eternidade. Então está vivo na eternidade. O Jesus ressuscitado, ele não é um fantasma. Os discípulos podem pegar nele, ele se alimenta, ele aparece. Não é um vulto, mas é alguém de convivência, é alguém que orienta. E Jesus volta para os seus. Jesus volta para os seus. Ontem nós vimos Maria Madalena, que juntamente com outras mulheres, que vai ao túmulo. João não, João diz que Maria Madalena vai sozinha. João nos diz que Maria Madalena vai sozinha. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Novamente voltamos à reflexão. É o ser humano que ainda está nas trevas. É o ser humano que ainda não despertou. O que é um ser humano que vive nas trevas? É um ser humano desorientado. Você, no meio de uma floresta à noite, sem nenhuma luz, você é desorientado. Você não sabe para onde que é o norte, você não sabe se pode ou não dar um passo, você não sabe o que tem ao seu lado. Você é um ser humano desorientado. Então Maria Madalena vive esse processo ainda, de um ser humano desorientado que vai de madrugada, quando ainda estava escuro. E mesmo no escuro de madrugada, viu que a pedra foi tirada. Então ela sai correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro que não tem nome, mas tem um título, o discípulo que Jesus amava. Maria Madalena, ao se deparar com o vazio do túmulo, se torna anunciadora. Ela vai anunciar, ela vai dizer. Ontem também as mulheres tinham a mesma obrigação. Olha, ao perceber que o túmulo não está vazio, não tenha medo, não fica apavoradas, mas vai anunciar. Então, o que nós vamos aprendendo nesse tempo da ressurreição? Que quem faz a experiência de um túmulo vazio e sai das trevas, sai da madrugada, sai do momento que é escuro e percebe que não tem nada de vida ali, vai dizer alguma coisa para alguém, vai se tornar anunciador. Olha, o túmulo está vazio, tiraram ele de lá. E fala isso para quem? Para esses dois personagens, Pedro e João, que é o discípulo amado. E por que os dois? Porque os dois estão em pé de guerra em todo o Evangelho de João. Todo o Evangelho de João existe um conflito entre o discípulo amado e Pedro. Pedro ainda está mergulhado na desigualdade, está mergulhado no interesse, está mergulhado ainda na sua falta de identidade, está mergulhado ainda na sua hierarquia. Pedro ainda é esse ser humano que está construindo a sua identidade, que é um homem covarde, medroso, que não sustentou certas situações e acabou negando Jesus e que precisa se reconciliar com Jesus, viu? E aí os dois, não acreditando plenamente em Maria Madalena, eles correm ao encontro, mas o discípulo amado chega primeiro. Então é um ajuste de autoridade, ao mesmo tempo de respeito para com Pedro, porque quem ama tem mais pressa, quem ama chega primeiro. É na Santa Ceia. Quem ama senta ao lado de Jesus, inclina a cabeça e sabe quem vai trair. Mas como a manifestação do gesto de traição, Jesus se comporta com extrema delicadeza, intimidade, respeito e amizade, confiança, o discípulo amado, quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Quem ama chega primeiro, entende. E aí, ao chegar, ele não entra
mas ele vê, viu? E aí chega Pedro, já entra logo direto, mas Pedro ainda não é movido pelo amor. Pedro ainda não é movido pelo amor. A questão de chegar um primeiro que o outro não é uma questão de situação física, é uma questão de amor. O discípulo amado chega primeiro, mas ele respeita a autoridade de Pedro, que é o mais velho, ele não entra. Pedro chega, entra e vê. O que eles verem? O manto arrumado, os lençóis arrumados. O fato de estar tudo arrumado significa que o túmulo não foi roubado. Nenhum ladrão rouba e deixa tudo arrumadinho, limpinho. Nenhum ladrão vai entrar no túmulo, levar o corpo e deixar os panos tudo arrumadinho, ajeitado, tudo organizado. O gesto de que está tudo arrumado significa de que ali alguém fez aquilo. O corpo não está ali, mas não teve violação, não teve roubo. Porque o ladrão nunca deixa nada organizado. O ladrão sempre deixa desorganizado. E aí, diante disso, nós temos o discípulo que entra logo em seguida, ele vê e acreditou. Quem ama, acredita. Pedro ainda não. Pedro ainda está nessa angústia, Acho que a gente está muito mais perto de Pedro do que do discípulo amado, principalmente no meio dessa pandemia, principalmente no meio dessa realidade. Acho que a gente está muito mais atrapalhado como Pedro, a gente está vendo, mas não está sabendo como agir, a gente sabe, mas não acredita, e a gente está muito mais próximo, talvez, de Pedro, nessa busca, nessa angústia de entender Jesus ressuscitado, do que necessariamente estamos próximos do discípulo amado, que viu e acreditou. O discípulo amado aí, ele chega primeiro, ele respeita a autoridade de Pedro, ele viu e acreditou. Então, no domingo da Páscoa, em que nós vamos fazendo memória dessa Páscoa, que é todo o ato de criação, em que nós vamos tirando e saindo das noites, existem algumas noites importantes na história da Bíblia. Nós temos a noite que começa a criação, nós temos a noite da aliança de Abraão com Deus, nós temos a noite da saída do Egito, nós temos a noite do nascimento de Jesus, nós temos a noite da ressurreição. Essas noites que elas vão acabando, elas vão nos trazendo para a luz. E hoje nós temos a mesma coisa, o discípulo amado vai nos trazendo para a fé. E a fé exige amor. E o que é o amor? Amor é aquilo que você faz em benefício do outro, independente se você gosta ou não. Não está ligado a prazeres, não está ligado a sentimentos bons, mas amor é aquilo que você faz, independente se você gosta ou não, para o bem do outro, para que o outro tenha vida, para que o outro viva. Por isso o gesto de amor faz como, por exemplo, uma mãe se submeta a ficar a noite inteira acordada ao lado de uma cama no hospital, sentada, cuidando do seu filho doente. Não é agradável passar a noite em claro, não é agradável passar uma noite sentado numa cadeira, não é agradável dormir no hospital, mas a mãe faz isso porque ama o seu filho. Ela se submete a isso. Jesus se submete à cruz, à morte, porque ele podia ter negociado, ele podia ter mudado de ideia, ele podia ter convencido, ele podia ter cedido aos fariseus. Não, eu concordo com vocês, é isso mesmo, vocês me desculpem aí, errei e tal. Esquece esse trem aí de Deus, esquece esse negócio aí de que Deus é meu pai, esquece isso. Ele podia ter feito isso, mas não. Então quer dizer, esse gesto de amor que faz com que Jesus morra na cruz, mas que Deus interfere e ressuscita, e agora nós vamos começar um novo processo. Então, como diz Tolstói, nós nunca somos a mesma coisa, a gente predomina alguma coisa. Alguma coisa a gente sempre tem que perguntar, o que predomina mais na minha vida, o bem ou o mal? O que predomina mais na minha vida, a inteligência ou a tolice? A oração ou os sentimentos ruins? O amor ou o ódio? Porque nós vamos viver nessa mistura. E agora vai ser essa mistura também que os discípulos vão tentar enfrentar isso. Por isso a minha prece é que a gente tenha pressa de chegar ao túmulo, que a gente tenha a atitude do discípulo amado, viu e acreditou. Mas o Evangelho também termina. Eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha que ressuscitar. Esse processo vai ser longo. O processo da experiência do ressuscitado que volta para os seus. E é bom a gente lembrar que Jesus não volta
para falar com Pilatos, saduceus, doutores da lei. Jesus não vai ao encontro desses que eliminaram ele. Jesus vai ao encontro daqueles que eram seus. Daqueles que eram seus. Ele vai ao encontro dos 12, vai ao encontro das mulheres, dos seus discípulos. E vai ao encontro disso. A gente vai viver essa experiência pascal, essa experiência do ressuscitado, que é sempre um modo da gente abandonar os túmulos vazios e que a gente possa, como discípulo amado, a gente possa ver e crer, que a gente possa ver o mundo e crer naquilo que está ligado a Deus, está ligado a Deus, e que Deus possa iluminar a nossa Páscoa, feliz Páscoa a todos, que Deus nos dê a oportunidade de conviver com o ressuscitado, para que a gente encontre caminhos para construir uma vida e que essa vida tenha um pouco mais de dignidade, um pouco mais de saúde, que a gente saia desse processo de pandemia, que a gente saia desse processo de alienação religiosa, que a gente saia desses fanatismos políticos que nós temos, que a gente saia dessas bancadas, às vezes tão complicadas e difíceis, que não tem nada a ver com o ressuscitado. Que a gente abandone uma religião muito de sucesso, que não tem nada a ver com o ressuscitado. Que Deus abençoe, ilumine e guie o nosso coração e que o ressuscitado possa contar com cada um de nós na oração e naquilo que a gente tem de melhor para oferecer a Ele através do amor dentro da igreja a qual nós pertencemos. Um abraço e até mais.